Olá, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Menina Buliçosa e hoje nós vamos fazer bonequinha. Eu coloquei o nome dessa bonequinha de Carol, não sei porquê, eu achei que ela combinava com esse nome. Então, vamos ao passo a passo. Eu vou começar pelo corpinho, eu quero que ele tenha a parte de cima como se fosse um body. Então, eu vou unir a parte da perninha com a parte da blusa, do body, com a costura reta e depois eu abrir a costura. Agora eu dobro direito com direito e vou introduzir o alfinete bem no meio da costura, sempre no meio da costura, entrando e saindo. Porque quando passar a costura, fechando o corpinho, vai ficar bem encontrado esses tecidos. Depois que eu coloco os alfinetes, eu venho com o corpinho bem onde eu quero que fique a emenda. No meu caso, eu quero que fique no comecinho do entreperna, para dar a impressão de ser um body mesmo. Risco tudo, deixo a marcação de cima, que vai ficar aberta, que é por onde eu vou desvirar e colocar o enchimento. Costura em cima do risco. A cabeça do mesmo jeito, coloquei tecido direito com direito e para os bracinhos a mesma coisa, tecido direito com direito e risquei tudo. Vou costurar exatamente em cima do risco, deixando apenas as aberturas de desvirar e encher. Depois que eu costuro tudo em cima do risco, com pontinho 2,5 e agulha 10, eu vou recortar todo o excesso de tecido. No molde dos bracinhos eu já tenho espaço de sobra de tecido, mas a cabeça você tem que deixar. Assim, na parte que vai ficar aberto, você não corta rente com o risco, você deixa sobrando tecido. A mesma coisa no corpinho. A parte que vai ficar aberto, corta sobrando tecido, porque isso facilita muito na hora de fazer os pontinhos invisíveis. Depois que corta tudo, é hora de desvirar. No entre pernas, quando for cortar a parte de cima, faz como se fosse um V de cabeça para baixo, que é para quando desvirar não ficar repuxando o tecido. Desvirei, tô desvirando tudo, vou acomodando com o palito. Prontinho. Agora eu vou encher normalmente, cabeça, corpinho. Agora os braços, eu não vou encher todo. Vou deixar um dedo para cima, perto do ombro, para não encher. Para não encher não, eu vou deixar sem encher. Eu acho que fica mais bonito. Tem pessoas que gostam de encher até em cima. E dependendo do caso, da boneca, né, que for fazer, fica até melhor também. Mas nessa bonequinha aqui, eu achei que ficou melhor assim, sem encher até em cima. Acomoda. Ficou essa parte sem encher, tá vendo? Eu vou colocar um alfinete, que é para esse enchimento não ficar subindo. Pronto, todas as partes estão cheias. Agora eu vou fechar as aberturas com pontinhos invisíveis. Não repuxa, que é para não ficar preguinhas. É só mesmo para fechar. Por isso que eu gosto do pontinho invisível, que eu acho que fica mais bonito. Não fica tão repuxado. Mesma coisa eu faço na cabeça. Com pontinhos invisíveis, sem repuxar, para não ficar com pregas.
Quando terminar de fechar todas as partes, eu sempre encerro com um pontinho atrás. Coloco de volta o alfinete para ele não subir até a hora de colocarmos o botão. Agora, bem aqui no meio, eu vou passar um pouquinho de cola quente só para estabilizar a cabeça. Fica mais fácil na hora de fazer os pontinhos. Porque quando a gente estabiliza com a cola, ela não fica escapulindo da mão na hora que vai fazer os pontinhos. Agora eu vou usar uma linha pipa 10. Porque ela é bem resistente. E vou fazendo aqui os pontinhos invisíveis. Pontinhos invisíveis você não puxa, não fecha ele na hora que tá fazendo. Você vai fazendo os pontinhos e deixando folgado. Quando encerra é que puxa tudo para ele fechar. O importante é que ele esteja bem feito. Na mesma direção que entra, ele sai. É fazendo isso em todo o contorno. Agora, ó, segura a cabeça e puxa todos os pontos. Que ele fecha. É por isso que tem que ser uma linha resistente, porque se fosse uma linha comum, ela ia se partir, não ia aguentar. Fiz um nozinho de acabamento e pronto. Tá presa a cabeça. Vou colocar os botões. Com a mesma linha, pipa 10 e um agulhão, que dê para atravessar o corpinho. Eu vou prender esses botões. Retiro o alfinete e na parte interna eu vou marcar um pontinho abaixo e meio centímetro acima outro pontinho. Isso vai servir para me orientar aonde entrar e sair com a agulha. Faço isso nos dois braços. No pontinho de baixo eu entro com a linha e não puxo toda a linha, eu deixo sobrando. Entro e saio no botão e volto para o braço, saindo no pontinho de cima, na marcação de cima. O botão já está no lugar e a linha inicial fica sobrando. É importante ela ficar sobrando para fazer o nó no final. Agora eu atravesso a agulha e entro no pontinho de cima. Se eu sair no pontinho de cima, o outro braço eu entro na marcação de cima. Entra e sai da agulha. Da agulha não, do botão, desculpa. Agora, vamos para o bracinho. Se eu entrei na marcação de cima, eu volto na marcação de baixo. E abaixo da linha que eu vim, eu volto. É um caminho de ida e volta. Vou por baixo e volto por cima. Agora sim, eu encontro as duas pernas, a perna inicial com a perna final. E faço um nó. Aqui eu vou graduando, para também não ficar aquele braço tão apertado. Faço os nozinhos e corto. Está preso os bracinhos com uma linha resistente. Agora vamos à saia. Cortei 2 vezes o molde, igual ao molde para o forro, e 2 vezes igual ao molde para o tecido externo. Eu coloco esse forro porque é curvado, como é um godê, é horrível para banhar, gente. Então eu gosto de colocar um forro. Vou costurar apenas um lado das duas partes. Costurei. Agora eu sobreponho sobre o outro e vou prender uma na outra. Porém, as pontas eu não vou costurar. Eu vou deixar 2 dedos distante do início e do final. E vou costurar da marcação para cá, tudo. Costurei com retrocesso sempre no começo e no final e as pontas ficaram abertas. Agora eu recorto essas curvas, tudo que tem curva tem que fazer piques ou cortar bem próximo à linha, à costura.
Porque se não fizer isso, fica repuxando quando desvira. Agora eu vou desvirar. Vou acomodar todas as costuras. Agora sim eu vou fechar as pontas. Vou colocar estampado com estampado e vou passar uma costura. Já costurei, agora eu vou colocar forro com forro, sempre direito com direito. E passar também uma costura. Costurei, agora eu coloco tudo para dentro. Essa abertura de baixo eu vou vincar bem com a unha mesmo. E vou prender com alfinete, porque depois eu vou fechar. Quando eu for abanhar prendendo o tule, aí eu já aproveito e fecho essa parte aberta. E a parte de cima eu não vou fechar agora, porque eu vou passar o elástico por ela. Essa parte aberta aqui. Mas antes eu vou passar um ferro. Agora o tule. Eu cortei 1,20 m por 9 centímetros. Vou dobrar ao meio e fazer um franzido. O franzido, eu vou costurar na parte que eu dobrei. Meus franzidos eu sempre começo com um zigue-zague. Eita, um zigue-zague não, um retrocesso. Faço um pequeno retrocesso que é para a linha não fugir. E agora eu costuro com o ponto máximo da máquina. No final, eu deixo linha sobrando, que é para poder fazer um nó quando fizer o franzido. Agora eu pego uma perninha da linha e puxo. Vou fazer um franzido aleatório, mal espalhado. Desorganizado. Só para medir na saia. Eu prendo aqui no comecinho com um alfinete e vou medindo em toda a saia. Como se eu estivesse costurando. Quando chegar na quantidade certa, eu vou soltando o franzido ou repuxando um pouco mais até chegar certinho. Chegou certinho? Eu faço o nó para prender esse franzido e ele não escapar. Prontinho. Agora sim, eu vou organizar esse franzido, porque o tamanho, a quantidade de linha, eu já sei que está com o tamanho certo. Então, agora eu vou espalhar esse franzido para ele ficar todo certinho. Depois que ele tá certinho, se você quiser passar mais uma costura prendendo, você passa. Eu não vou passar, eu vou costurar direto assim. Com a largura de um pé de máquina, eu vou prendendo na parte de dentro da saia. E vai ajeitando o franzido, porque às vezes a máquina empurra. É bom levantar um pouquinho o calcador e ir organizando. Pronto, encerrei. Ficou assim. Se você achar que ficou muito comprido, é só parar. Agora pega um elástico, mede na cintura da boneca e passa por dentro da saia, naquela abertura que
que eu deixei na parte de cima. Eu tô usando um alfinete para passar esse elástico. Agora eu faço um nozinho na ponta, corto o excesso, aperto bem esse elástico. E escondo ele aqui dentro. Agora sim eu vou fechar essa parte de cima da saia com pontinhos invisíveis. E a sainha está pronta. Agora é só vestir na bonequinha. Eu tô achando o meu tule muito comprido. Eu vou aparar. Então, eu seguro certinho. E vou retirar um pouco. Melhor cortar sobrando do que faltando. Porque depois dá pra ajeitar. Prontinho. Agora vamos ao cabelo. A lã que eu vou usar é essa aqui. Ela é um pouquinho cacheada. Ela não é aquela dos cachinhos grandes. É um cachinho mais discreto. Eu vou colocar na régua aqui 15 centímetros. Esse aqui eu coloquei 13, mas eu não gostei. Eu acho que se ficar maior é melhor. Então, eu vou recomendar vocês colocarem 15. E vou dar 100 voltas. Se você não tiver essa régua, gente, não tem problema. Pega a régua de patchwork e faz a volta nela, ou um papelão, caderno. Pronto. Fiz 1.100 voltas. Agora eu retiro da régua. Corto apenas um lado. Esse meio eu vou costurar. Porém, ele tem que ficar com espaço de 5 centímetros. Vou medir 3 dedos para baixo e vou marcar bem no meio da cabeça. E 3 dedos para trás. Deu um total de 5 centímetros. De 5 a 6 centímetros. Então, é isso que eu vou querer aqui. Nesse meio. Para que ele não saia do lugar, eu vou prender com fita crepe. Minha fita é larga, eu vou tirar só um lado. Se você achar melhor, coloca dos dois lados essa fita. Pronto, ele tá com um total de, acho que ficou entre 5 e 6 centímetros. Agora eu vou passar a costura. Segura firme, é importante, segura firme essa lã, porque se você não fizer isso, pode ser que ela fique entrando nos dentinhos da máquina. Agora é só retirar. Vou fazer um nozinho aqui nas pontinhas da linha para fazer o acabamento. E é só retirar essa fita crepe com cuidado. Depois que retira a fita crepe, dá uma conferida, ver se ficou certinho. Eu vou passar cola quente. Mas, se você preferir fazer pontinhos, você faz pontinho atrás, um pouquinho grande, prendendo esse cabelo nessa costura do meio. Eu vou passar cola quente, que também prende bem. O importante da cola quente é você ficar segurando até ela esfriar. Se soltar antes disso, é perdido. Não adianta, ele vai se soltar.
Então, depois que a minha colinha esfriou, eu fiquei pressionando até esfriar. Agora eu vou fazer um detalhe aqui na frente. Vou fazer um pontinho aqui do lado. Esse pontinho não é na lateral exatamente, não. É um pouquinho mais à frente, pegando mais um pouquinho à frente do rosto. Pego apenas um pouquinho do cabelo e faço alguns pontinhos e faço um nó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu já prendi os dois lados. Jogo o cabelinho todo pra cima. E vou passar a cola quente com movimentos de ida e vinda. Vai e vem. E agora eu jogo o cabelo pra cima. Organizo. Agora eu seguro firme e fico segurando assim até a cola esfriar. Dessa forma, prendo os cabelinhos de baixo e os de cima fica solto. Depois eu coloco ela novamente cabeça para baixo e vou ver onde ficou sem prender cabelo. Aqui, não precisa passar cola exageradamente não, tá? É pouquinho. E aqui eu vou fazer o mesmo processo, vou jogar o cabelinho para cima, porque prende apenas os cabelinhos de baixo e os de cima fica soltinho. Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Pouca cola, tá? Pronto. Ficar segurando tudo até esfriar. Cabelinhos de baixo preso e os de cima soltinho. Aqui no queixinho eu vou passar um pouco também. Agora eu vou aparar as sobras e deixar o cabelinho do tamanho que eu quero. Essa lã é um pouquinho cacheada, mas você pode fazer com a lã comum também. Aquela mais fina. Aí você faz mais voltas. Eu fiz 100 voltas, você coloca 110, não, acho que 115. Coloca 110, se achar que precisa de mais, aí você coloca. Porque ela é cacheadinha, mas ela não dá tanto volume, não, como aquela outra, mais cacheada. Vou enrolar 13 centímetros, 40 voltas. Eu enrolei 10 centímetros aqui, mas eu recomendo você colocar 13 ou 12. Para não ficar tão apertado. É melhor você aparar depois. Agora eu vou pegar um pedacinho de elástico e vou amarrar do meio para baixo. Vou fazer 2 nozinhos. Aperta bem. Agora sim, corta essas argolinhas da parte de cima. E vou abrir. E vou prender embaixo, formando um cocó. Eu vou prender com a mesma lã, para não ficar aparecendo nada depois. Amarra bem firme. Quando vê que ficou bom, corta o excesso. Bem rente com o nozinho que você deu. Cuidado para não cortar demais também. E aperta. Vai ficar assim. Agora eu passo cola quente apenas na parte que eu cortei. As sobras que eu cortei. Porque quando apertar,
essa cola vai espalhar. Segurando até esfriar, pressionando, tá bom? É importante. Vou fazer o outro cocôzinho. Depois que eu terminei, eu coloquei duas fitinhas em volta e fiz os lacinhos. Agora eu vou fazer o rosto. Vou marcar uma cruz bem no meio do rostinho dela. Do meio para lá, meio centímetro, e do meio para cá, meio centímetro. Agora eu vou fazer 2 arcos com o tamanho de 1 centímetro mais ou menos. É bem baixinho. E na ponta eu levanto um pouquinho como se fosse formar uns cílios. E a boquinha eu faço como uma letra U. E vou riscar com a caneta Micron. Quando eu riscar com a caneta, vocês vão poder observar melhor. Foi o que eu fiz aqui. Um arco bem de leve, tá vendo? E na pontinha eu levantei como se fosse formar uns cílios. E a boquinha é só uma letra U. Bem fácil, gente. Agora eu vou apagar os riscos da caneta Fantasma. E aqui no comecinho do olho, eu vou engrossar só um pouquinho. Prontinho. O blush eu vou usar de maquiagem mesmo. Espalhar bem. Você também pode usar tinta de tecido. Quando eu uso tinta de tecido para fazer blush, eu gosto de usar tinta de tecido rosé. Prontinho. O sapatinho eu vou marcar com o polegar. Eu vou fazer uma linha reta. Passa essa linha reta tanto na frente como na parte de trás. E vou pintar. Minha tinta de tecido vermelho acabou, então eu vou usar tinta PVA mesmo. Mas o ideal é tinta de tecido, eu prefiro. E aqui está o resultado. Eu estou apaixonada por essa fofura. O molde está na descrição do vídeo, tá bom? O link para você baixar o PDF. Tchau!